espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula? A nossa aula de hoje é a aula de ciências no livro. Vamos lá? Acompanha aí com a tia, hein? Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos identificar os diferentes materiais que compõem os objetos que utilizamos no cotidiano. Todos os objetos que estão ao nosso redor e que usamos são produzidos por um ou mais materiais. Vamos conhecer alguns deles. Nessas figuras, nós estamos vendo objetos que são feitos de papel. Por exemplo, um copo, um livro e papelão, que é utilizado para embalar objetos para transporte. Aqui também temos outros objetos que também são feitos a partir do papel. Por exemplo, origamis, que são dobraduras de papel, uma sacola e um livro. Outros objetos ainda também feitos de papel são este prato, utilizado então para poder colocar alimento e comer, essa revista e os jornais. Todos eles também são feitos de papel. Agora, nós estamos vendo objetos que são feitos a partir do plástico. Por exemplo, brinquedos, como nesta primeira foto e nesta última foto, máscaras utilizadas para mergulho, frascos de medicamento. Este ferro de passar roupa aqui, a constituição dele é feita de plástico, mas ele também possui um outro tipo de material, que nós podemos ver aqui, que é uma chapa de metal. Portanto, o ferro de passar roupa é constituído por mais de um tipo de material. Outros objetos que são feitos de plástico, por exemplo, são os prendedores de roupa, utilizados, então, para prender a roupa no varal para facilitar o processo de secagem. Mas note que o prendedor de roupa, além do plástico, também possui metal em sua constituição. Os óculos, como este que nós estamos vendo aqui nessa figura, ele possui a armação feita de plástico. Porém, os óculos também possuem lentes feitas de vidro. As bolinhas da piscina de bolinha também são feitas de plástico. Outros objetos ainda que também são feitos de plástico, por exemplo, são os frascos de shampoo de cabelo, regadores de plantas e os canudinhos que nós utilizamos para poder beber algumas coisas que estão em recipientes mais fundos. Nessas fotos, estamos vendo objetos que são feitos de borracha, como, por exemplo, este carrinho de brinquedo, o pneu utilizado nos veículos, as galochas, que são utilizadas para andar em ambientes que estão alagados, e os chinelos. Todos esses objetos são constituídos por borracha. Há objetos ainda que são constituídos por barro, como, por exemplo, essa grande parede feita de tijolos, toda constituída por barro. Temos também vasos, como este dessa foto aqui, e até mesmo objetos de ornamentação. Todos esses objetos, portanto, são constituídos de barro. Outros objetos feitos por barro são os utensílios domésticos, como algumas canecas, xícaras e até mesmo um bule. Nessas fotos, estamos vendo objetos que possuem metal em sua constituição. Então, note aqui novamente, coloquei de novo a figura do ferro de passar roupa, porque o ferro de passar roupa ele é constituído não só pelo plástico, mas também por uma chapa de metal que é aquecida para poder passar a roupa. Essas cadeiras elas são constituídas de tecido, como nós podemos ver aqui, possuem um estofado, mas a sua armação é toda feita de metal. Outros objetos ainda que são constituídos por metal são as moedas, como nós podemos ver nessa primeira foto. Nessa segunda foto, nós temos um extintor de incêndio, que é um equipamento utilizado para apagar o fogo. E nessa terceira foto, nós estamos vendo talheres, e especificamente garfos, que nós utilizamos para poder nos alimentar, e eles também podem ser constituídos de metal. Outros objetos ainda são bacias, utilizadas como recipiente para poder lavar a roupa, ornamentações, como essas formigas feitas de metal, que são objetos utilizados para decorar os ambientes. Nesta outra foto, vemos um cadeado e uma chave, que também são constituídos de metal, e a sua função é trancar alguns locais. Esta torneira desta foto aqui também é constituída por metal. Uma tesoura,
constituída por metal e é utilizada para cortar algumas coisas. E este apontador, que é utilizado para apontar o lápis e também é feito de metal. Temos ainda objetos que são feitos de vidro, como esta lâmpada, utilizada para iluminar os ambientes, copos e taças, como nós podemos ver nessas duas fotos. Novamente, uma figura de um óculos, porque as suas lentes são constituídas por vidro, mas a sua armação pode ser feita de plástico e madeira, por exemplo. Portanto, o óculos ele é um objeto que pode ser constituído por mais de um tipo de material. Aqui nós estamos vendo grandes janelas presentes em um prédio, também feitas de vidro. E aqui nós estamos vendo uma lupa, um objeto utilizado para ampliar itens que são pequenos. Note que o vidro, a lente da lupa, ela é feita de vidro e a sua armação é feita de metal e de plástico. Portanto, a lupa também é constituída por mais de um tipo de material. Temos ainda objetos que são feitos de madeira, como esses lápis de cor, esta cadeira, a armação da lousa, que é essa parte aqui mais externa que nós estamos vendo aqui, cercas de madeira e até mesmo uma escova. Nesta foto, nós estamos vendo uma cozinha e ela é constituída por uma variedade de objetos e materiais. Observe, aqui em cima nós temos as lâmpadas, que são constituídas de vidro, uma janela também constituída de vidro, os balcões, que são feitos de madeira, essas pias, que são constituídas de metal, essa superfície, que é constituída de pedra, esse frasco que porta azeite e ele é constituído de plástico. Enfim, nesta cozinha e nos mais diversos ambientes da sua casa, podemos observar uma grande variedade de materiais que constituem os objetos. Por hoje é só. Hoje nós aprendemos a identificar os diferentes tipos de materiais que compõem os objetos do nosso cotidiano: papel, plástico, barro, metal, vidro, madeira. E alguns objetos são feitos a partir de mais de um tipo de material. Bons estudos e até a próxima! Agora que você já viu o vídeo com as explicações, vamos para mais algumas explicações no livro, tá bom? Peguem aí o livro de vocês, coloquem na página 373. Está escrito assim, ó, lá na parte de cima. Os materiais que nos cercam, que nos rodeiam, são feitos a partir dos elementos retirados da natureza, como o solo e a vegetação. O vidro está presente em vários objetos. É feito de areia retirada do solo, misturada com outros materiais. As peças de cerâmicas são feitas de argila, também extraída do solo. Os objetos de metal são produzidos de minério extraídos do solo. Os minérios são transformados em aço, que podem ser usados para fazer uma trave de gol, uma geladeira ou um carro, por exemplo. Os brinquedos e muitos outros objetos de plástico são produzidos a partir do petróleo, um material existente em locais bem profundos da Terra, em determinadas regiões do mundo. O petróleo, por exemplo, é do petróleo, por exemplo, que se produz também gasolina, gás de cozinha e o óleo diesel. Lápis, mesas, cadeiras, armários e outros objetos de madeira são feitos de troncos de árvores ou outras partes retiradas dos vegetais. O papel é feito da celulose, que é um material extraído das árvores. Roupas de vestir, cortinas, toalhas de banho são feitas de tecido. Existem tecidos que vêm de fibras vegetais, como o algodão, tecidos que vêm do casulo do bicho da seda e tecidos sintéticos que são produzidos de derivados do petróleo.
Virando aí a página do seu livro, na página 374, na parte de cima nós vamos continuar. Muitos objetos que usamos são feitos de mais de um material, como um caderno, que tem folhas de papel e espiral de metal ou plástico. Ou seja, igual esse livro aqui que nós estamos utilizando. Ele é feito de papel, suas folhas são feitas de papel, mas essa parte aqui, ó, que prende as folhas, que nós chamamos de espiral, é feita de plástico, mas ela também poderia ser feita de metal, tá? Então, o plástico ou metal. É isso que está explicando aqui no livro. Roupas de tecido têm botões de plástico, metal ou até madeira. Olha aqui um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma saia, ou uma bermuda, ou uma calça jeans, não dá para saber o que é, porque só tem a parte de cima, mas está mostrando aqui, ó, que é uma peça de roupa de tecido, né? Com botões. Esses botões aqui provavelmente são de ferro, mas eles também poderiam ser de plástico ou ser de madeira, tá? Outro exemplo de roupa assim, casacos com zíper. Tem os zíper podem ser de plástico ou de metal também, tá bom? Vamos aqui. Número 1. Vamos identificar o principal material do que são feitos alguns objetos que usamos no dia a dia. Cole os adesivos do final do livro nos lugares correspondentes. Então, aqui tem os lugares, tá? Vou explicar um por um. Aqui no lugar do vidro, você vai colar um óculos que tem lá no adesivo. Aqui no lugar da madeira, você vai colar lápis e um pião. Virando a página do livro. Aqui no lugar do plástico, você vai colar escova de dente, garrafinha de água, bloco de montar, copo plástico e bola. No papel, você vai colar o guardanapo e o caderno. Aqui na parte do metal, você vai colar uma colher e uma lata. Na parte da argila, você vai colar um vaso que tem feito lá. Na parte do tecido, você vai colar as roupas e vai observar que tem diversos tipos de material diferente. Virando a página do livro, nós vamos para o número 2. Página 376. Está escrito assim, ó. Desenhe alguns objetos que você usa no seu dia a dia e identifique do que são feitos. Então, você vai desenhar e vai identificar. Por exemplo, você desenhou uma escova de dente. Você vai desenhar e vai identificar, tá? Do que é feito. Escova de dente, plástico. Você vai desenhar uma panela. Panela, metal, tá bom? Você vai desenhar um lápis, ó. Lápis, madeira, tá bom? É dessa forma que você vai identificar. Depois, você procure desenhar objetos produzidos com diferentes materiais. Igual a tia falou. A tia falou diferentes objetos com diferentes materiais, tá bom? Depois, nós vamos ao número 3. Tá escrito assim. Agora, quer dizer, agora depois que você fez essa atividade aqui, dos objetos que você desenhou no seu dia a dia, risque aqueles que você poderia deixar de usar. Então, você vai desenhar os objetos aqui, vai identificá-los e depois você vai riscar aqueles objetos que você poderia deixar de usar, tá bom? Só aqueles que você poderia deixar de usar. Por exemplo, se você desenhar uma escova de dentes, é um objeto que você poderia deixar de usar? Não, né? Agora, vamos supor se você desenhar uma cadeira. Uma cadeira nós podemos deixar de usar? Sim, podemos deixar de usar. Tá bom? Então é isso, meus amores. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.